Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre diagnóstico laboratorial das infecções causadas por retrovírus, HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. Esta aula faz parte do módulo de diagnóstico imunológico das infecções e, neste momento, vamos estudar o HIV, as suas complicações e o seu diagnóstico laboratorial. Quem são os retrovírus? Retrovírus são um grupo de vírus que são RNA e apresentam a enzima transcriptase reversa, transcrevendo essas fitas de RNA em fitas de DNA. E, portanto, eles nos infectam, inserindo o seu RNA nas nossas células, e esse RNA é convertido em DNA, que se funde ao DNA das nossas células em geral. Os retrovírus que infectam os seres humanos são o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2, e o HTLV tipo 1 e o HTLV tipo 2. Os demais retrovírus não infectam os seres humanos ainda. Vamos começar pelo vírus da imunodeficiência humana, também conhecido como HIV. O HIV faz parte, portanto, da família Retroviridae, do gênero Lentivirus, e a espécie é o vírus da imunodeficiência humana. Ele foi descoberto em 1984 e acreditava-se que ele fosse um outro HTLV. Mas pelas suas características de causar uma doença crônica, ele ganhou um gênero específico. A estrutura do HIV é composta por nucleocapsídeo, onde o genoma viral são duas moléculas de RNA e o capsídeo proteico em forma de cone, e um envoltório com glicoproteínas virais adquiridas a partir do brotamento das nossas células. O HIV tipo 1 e o HIV tipo 2 diferem nessas proteínas do envoltório. O HIV tipo 1 possui as proteínas de 160 kDa subdivididas em GP120 e GP41. Já o HIV tipo 2 tem a proteína de 180 kDa subdividida em GP140 e GP41. Essa é uma partícula viral do HIV tipo 1, com o seu genoma e a sua estrutura. Essas proteínas, essas espículas presentes aqui no envoltório são as glicoproteínas de 120 kDa, ancoradas no envoltório pela glicoproteína de 41 kDa. Aqui em forma de cone, a gente tem o capsídeo viral, as duas fitas de RNA e dispostas aí pelo núcleo capsídeo, nós temos as enzimas virais importantes para a infecção, o amadurecimento dessas proteínas. O genoma do HIV, ele é dividido por 3 genes importantes, o gen ENV, o gen POL e o gen GAG, que vão apresentar, então, diferenças em pesos moleculares, diferenciando o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. O gen GAG do HIV tipo 1 vai codificar todas as proteínas do capsídeo. Então, nós temos codificados pelo gen GAG a proteína de 53 kDa, a P17, a P24 e a P6 e P7 de kDa. A P24 nós vamos caracterizar como sendo o antígeno viral, o antígeno do capsídeo viral. O gen POL do HIV tipo 1 vai codificar as proteínas enzimáticas ou as enzimas desse vírus. São elas a protease, que é importante na maturação, na montagem do vírus, a transcriptase reversa, importante em transcrever a fita de RNA em DNA,
a integrase, que faz a ligação do DNA viral com o DNA das células do hospedeiro, e também uma enzima chamada RNase H, que é responsável em degradar o RNA viral nos híbridos que são formados entre RNA e DNA, liberando assim novas partículas de DNA. E o gene ENV do HIV1 é precursor das glicoproteínas do envoltório. No caso do HIV1, esse envoltório tem a glicoproteína de 160 kDa com duas subunidades. A GP120, que é a responsável em ligar esse envoltório viral ao receptor da célula do hospedeiro, e a GP41, que ancora a GP120 no vírus. Esses genótipos, ENV, GAG principalmente, classificaram o HIV em dois tipos, o HIV1 e o HIV2. O HIV tipo 1 teve origem em chimpanzés e ele pode ter três subtipos, o grupo M, o grupo O e o grupo N, que também apresentam subtipos. Essa grande variabilidade antigênica ocorre principalmente nas proteínas do gene, proteínas codificadas pelo gene ENV, então no envoltório. O HIV tipo 2 teve origem em mangabês africanos, que é um grupo de macacos também, e apresentam 5 subtipos. Sendo assim, hoje nós temos pelo menos já 18 tipos de HIV detectados. Como eu afirmei, as mudanças antigênicas que vão originando subtipos novos estão relacionadas principalmente com proteínas presentes no envoltório, em especial nas proteínas de 120 kDa. Nessa glicoproteína de 120 kDa, nós temos um conjunto de proteínas que foram denominadas alças V, que variam de 1 a 5. Então, nós temos a alça V1, V2, V3, V4 e V5. A alça V3, quando ela se liga, portanto, ao nosso receptor CD4, essa ligação atrai o vírus para próximo da membrana celular e, com a ligação dos correceptores de quimiocina também à molécula de CD4, a alça sofre uma deformação, como se ela estivesse se abrindo para que o RNA viral possa penetrar na célula. O envoltório do HIV ele vai ficar fundido na membrana da nossa célula. Assim, as células-alvo para o HIV são todas aquelas que apresentam receptor CD4, preferencialmente os linfócitos T CD4 de memória, mas ele também é capaz de infectar linfócitos T virgens que estão nos órgãos linfáticos secundários. Além dos linfócitos T, os macrófagos e nas células neurais NK, células dendríticas e células endoteliais, há outros receptores que permitem a infecção. Os correceptores de quimiocina, em especial o CCR5 e o CXCR4, são responsáveis pela ligação do complexo CD4 alça V3 com a célula, permitindo, portanto, a abertura dessa célula e a penetração do genoma viral. Nessa foto, nós podemos entender, assim, como ocorre a infecção e a patogenia do HIV. Então, as proteínas GP120 se ligam à molécula CD4 e as proteínas, os correceptores de quimiocina, interagem com essa ligação, permitindo que o genoma viral, as duas fitas de RNA,
sejam introduzidas na nossa célula. A partir desse momento, a ação da enzima viral transcriptase reversa transcreve essa molécula de RNA para uma fita de DNA. Essa fita de DNA vai se fundir, vai se integrar ao DNA da nossa célula com a ajuda da enzima integrase do vírus. Deste momento em diante, este DNA sinaliza para os nossos ribossomos, para os nossos RNAs, a produção de fitas de RNA viral. E aí, proteínas do HIV são produzidas e a enzima protease faz a maturação desse vírus. Esse vírus vai deixar essa célula por brotamento, formando o seu envoltório com proteínas da membrana celular e passa a infectar uma nova célula. Não ocorre lise celular e o efeito citopático do vírus é nulo. A transmissão do HIV ocorre pelo contato com o material biológico de indivíduos infectados. Esse contato pode ser sexual, sem o uso de preservativos, uma transmissão parenteral com contato com sangue e hemoderivados ou outras amostras biológicas, transmissão vertical, que pode ocorrer em útero, o vírus passando pela barreira placentária, durante o nascimento através do canal de parto infectado ou após o nascimento pelo aleitamento materno. Vale lembrar que o principal material biológico infectado é o sangue, uma vez que o vírus infecta linfócitos TCD4. Mas, como também há outras células que podem estar infectadas, há risco de transmissão do HIV por transplante de órgãos, por exemplo. Em relação à doença, ela vai evoluir de uma fase assintomática para uma fase sintomática, também com diferença da resposta imunológica. Na fase assintomática, nós temos uma infecção aguda primária com a disseminação viral começando das mucosas. Assim que o vírus atinge linfonodos e circulação sanguínea, começa-se uma fase sintomática com linfadenopatia generalizada persistente e aquisição de infecções oportunistas. A patogenia é mediada por uma infecção viral, portanto, nas mucosas, que tende a ter uma viremia, com tropismo por células que têm o receptor CD4. A disseminação para os linfonodos é semelhante à síndrome da mononucleose infecciosa. E a resposta imunológica contra o vírus inicia-se quando este chega nos linfócitos TCD4. Ocorre, em determinados momentos, uma diminuição da viremia com uma latência clínica, onde fica estabilizada a quantidade de células TCD4 e uma diminuição de carga viral. Isso não significa que o paciente esteja curado. O paciente a qualquer momento pode voltar a ter um pico de carga viral ou mesmo uma queda total. O que nota-se é que há uma alteração no número de linfócitos TCD4 e CD8, uma inversão desses resultados. Então, a contagem de linfócitos T por citometria ajuda a entender o prognóstico dessa doença. O paciente, quando está com HIV tendendo a AIDS, ele tem um grande número de linfócitos TCD8 e pouquíssimos carga de linfócitos T CD4, aumentando aí o risco de infecções oportunistas. A resposta imunológica ela é preferencialmente uma resposta contra as células infectadas,
portanto, uma resposta citotóxica, onde há destruição desses linfócitos TCD4 e demais células infectadas. Há produção de anticorpos, porém os anticorpos não são capazes de proteger de uma infecção. Eles indicam a progressão da doença. O diagnóstico laboratorial é baseado na pesquisa de antígenos e anticorpos para identificar pacientes com infecção pelo HIV, para direcionar o melhor tratamento antirretroviral, identificar portadores ou HIV positivos em indivíduos que se propõem a doar sangue, órgãos, acompanhamento do pré-natal de gestantes e também parceiros sexuais de indivíduos que já são HIV positivos. E a gente também tem a confirmação do diagnóstico de AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse diagnóstico pode ser feito por técnicas imunológicas, como imunofluorescência indireta, ELISA indireto, quimiluminescência e Western blotting, para a detecção de anticorpos. A detecção de antígenos é realizada por ELISA sanduíche ou ELISA direto. Contagem de linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8 é feita por citometria de fluxo e é feita durante todo o acompanhamento desse paciente já confirmado com HIV. A dosagem de carga viral é realizada por testes moleculares. O RT-PCR é feito para genotipagem viral e também para detecção do RNA viral nas amostras, além da cultura do vírus para estudos de diagnóstico ou de tratamento do vírus. Os testes rápidos ou os testes feitos de triagem, eles são feitos com amostras de sangue ou mesmo de saliva e identificam a pesquisa de anticorpos contra o HIV. Eles não são testes confirmatórios e nem testes específicos, ou seja, eles utilizam antígenos gerais, totais do HIV e tendem a ser utilizados apenas como uma triagem. Os imunoensaios de quarta geração são os imunoensaios marcados e aqui a gente tem como detectar, quantificar anticorpos e antígenos dos vírus. A amostra mais utilizada é o soro. Os testes moleculares, através do PCR, detectam o RNA viral e tem como finalidade não só a genotipagem desse RNA, mas também a identificação desse RNA. Esses testes tendem a ser utilizados na síndrome inicial, na retroviral aguda, durante a latência e também quando o paciente já desenvolveu AIDS. Em relação à infecção primária pelo vírus e o acompanhamento desses pacientes pela contagem de células CD4 e cópias do vírus, nós vemos que no início da infecção há uma carga viral baixa do HIV e o indivíduo ainda tem uma grande quantidade de linfócitos TCD4. À medida que o vírus vai infectando células, essa carga viral vai aumentando e o número de linfócitos TCD4 tendem a diminuir. Isso é na fase aguda, né? Esse é o panorama da fase aguda da infecção. Depois, o paciente entra no que a gente chama de uma latência clínica, onde nós temos número de células TCD4 aumentando e a carga viral mais baixa. Aqui o paciente já está com a infecção crônica. E a partir de um certo momento, o paciente pode ter um aumento de carga viral e uma queda
acentuada nas células TCD4. Se essas células TCD4 tenderem a zero, isso indica uma crise da resposta imunológica e podem levar o paciente a óbito. Os marcadores sorológicos que nós podemos identificar e o período que nós podemos identificar do HIV são: o primeiro marcador é o RNA plasmático, que nós vamos detectar por carga viral ou mesmo por detecção através de PCR, testes moleculares, portanto. Geralmente, esse marcador é detectável em amostras biológicas a partir do 11º dia pós-infecção. Por volta do 15º dia pós-infecção, nós começamos a detectar o antígeno P24 do HIV, tipo 1, em amostras de soro. Lembrando que o antígeno P24 é aquele antígeno do capsídeo viral. Então, ele começa a ser secretado e nós começamos a detectá-lo no soro desses pacientes. Por volta de 22 a 25 dias pós-infecção, nós começamos a ter a detecção dos anticorpos anti-HIV. Anticorpos que nós vamos considerar como anticorpos totais. Esses anticorpos são detectados no decorrer do curso da infecção. Esse período, portanto, de 25 dias,